Olá, pessoal! Estamos iniciando uma aula de geografia sobre um tema que é sempre atual, né? Dentre os vários temas da geografia, esse sempre aparece, que é o conflito Norte-Sul. O conflito Norte-Sul vai tratar da divisão do espaço mundial entre dois grupos de países que se separam pelo nível de desenvolvimento e pelo lugar que cada um ocupa no sistema internacional, né? Uns ditam as normas e os outros obedecem, né? Eu vou iniciar então com essa figura, que é representativa da dinâmica desse conflito, ou pelo menos dar uma ideia das relações entre esses países, né? Os países do norte seriam então os ricos e poderosos, que possuem as condições para continuar mandando no sistema, né? E os países do sul seriam aqueles que se submetem ao poder e às determinações dos países mais desenvolvidos. Essa divisão norte-sul, ela é uma forma de regionalização do espaço mundial que ela vai usar aí como base, né, o desenvolvimento socioeconômico, né, para poder fazer essa separação. É também, né, uma visão de mundo e uma forma simbólica de interpretar a realidade, né? Mas ela não pode ser levada ao pé da letra, porque nem todos os países do norte são ricos e nem todos os países do sul são pobres, né? O mapa aqui da parte de cima, ele é um mapa que faz a divisão do mundo em norte e sul, né? Então, em amarelo estão os países do norte, ricos, e em cor rosa estão os países do sul, que seriam os pobres ou subdesenvolvidos, né? O que separa esses dois grupos é a linha em verde, né, que estabelece então a divisão socioeconômica. Essa linha ela faz um caminho para separar, né, a América anglo-saxônica, que é Canadá mais Estados Unidos, de toda a América Latina. Ela segue para separar a Europa da África. Ela mantém a Rússia e o Japão de um lado, né, e a maior parte da Ásia do outro lado, e ainda faz uma curva para incluir a Austrália e a Nova Zelândia, né, do lado dos países desenvolvidos. Apesar desses dois últimos países serem países do hemisfério sul, né, que eles estão abaixo da linha do Equador, que é essa linha vermelha reta que aparece, geograficamente eles se localizam no sul, mas do ponto de vista socioeconômico eles seriam países de padrão norte. É claro, pessoal, que nós não podemos considerar que essa linha responde à complexidade de situações entre os países do mundo. Não dá para resumir tudo, né, entre norte rico e sul pobre, né? Há uma diversificação considerável entre os países, e o que essa divisão norte-sul faz é uma generalização. E quando essa visão de mundo foi proposta, por exemplo, né, a China não tinha a força que ela tem hoje, né? Ainda temos uma população de miseráveis e pessoas exploradas, né, no interior da China. Economicamente, aí, né, não dá para negar que a China é um destaque internacional e muitas pessoas enriqueceram. Mas vamos lá. Entre os países do norte, aqui nesse mapa de baixo agora, nós temos regiões do mundo desenvolvidas. Nós temos aquele grupo de países que foram socialistas, né, e que se adaptaram para a economia capitalista. Nós temos aí os chamados tigres asiáticos também, né, que passaram por um rápido processo de industrialização e modernização das economias, com muito investimento, né, em tecnologia, enfim, que são esses países que aparecem como uma bolinha vermelha no mapa, né? Então, a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura. E como era de esperar ainda, né, dos quatro polos econômicos do mundo, né, três estão do lado norte. E se nós formos dar uma olhada aí nos países do sul, né, os chamados países do sul, são todos pobres? Necessariamente não, né? Ou pelo menos não no mesmo grau, né? Nós temos aqui o grupo dos países emergentes, né? Cuja economia ela cresce, né? Ou pelo menos cresceu em algum momento, em algum período, né? Acima da média mundial. Aí entraria, né, o Brasil, a Índia, a China, a África do Sul e tantos outros. Nós temos também os países mais problemáticos, né, extremamente pobres. A maioria aí se encontra no continente africano. Temos aqueles países de situação intermediária, né, dentre os níveis de pobreza. Tem o grupo dos países exportadores de petróleo e ainda, né, o surgimento de novos tigres asiáticos. Então, para que vocês percebam que a diversidade de situações ela é grande,
E até se a gente reparar melhor, até a linha da divisão norte e sul, no mapa de baixo, ela não é igual ao mapa de cima, né? Ela se preocupou, por exemplo, aqui no mapa de baixo, em incluir os velhos tigres asiáticos do lado norte, né? Então tem algumas mudanças já de uma para outra. Portanto, é uma situação que ela não é permanente, né? Os países estão sujeitos a mudarem, né, a sua situação socioeconômica, né, o seu nível de desenvolvimento tecnológico, de modo que essa linha pode sofrer variações com o tempo, né? O conflito norte-sul, ele substitui o antigo conflito, né, o leste-oeste. Com a mudança da ordem mundial, o bloco socialista se desmancha com a queda da União Soviética e, paralelo a isso, vários países do hemisfério norte ressurgem com forças econômicas. Então, aquele velho conflito entre capitalismo e socialismo, né, que era um conflito ideológico no período da Guerra Fria, ele deixa de existir e, no lugar, passa a ficar evidente, então, uma situação de desnível econômico entre países do norte e do sul. Países do norte são países ricos, centrais ou desenvolvidos. E os países do sul seriam, né, os considerados pobres ou periféricos ou ainda subdesenvolvidos. No geral, nós temos algumas características, né? Então, assim, com relação à economia, os países do norte se destacam, né, por ter aí um setor secundário e terciário muito consolidado, enquanto que os países do sul, o que comanda mais a economia é o setor primário. Com relação à industrialização, ela é muito mais dinâmica e diversificada nos países do norte e nos países do sul ela é de um nível, né, de industrialização menor. Com relação ao desenvolvimento científico e tecnológico, né, ele é muito elevado nos países do norte, né, o investimento é maciço nessa área, enquanto que nos países do sul a produção científica ela é muito mais baixa, né, e há uma maior dependência tecnológica dos países do norte. E a maioria dos países do norte, né, possuem um IDH de elevado a muito elevado, enquanto que os países do sul possuem um IDH baixo ou médio, né? Então aqui nós vamos abordar as causas do conflito norte e sul. São dois os principais motivos desses conflitos entre os países, né? Então, um deles são as emissões de poluentes e desacordos em encontros internacionais sobre meio ambiente, e o outro, as migrações internacionais no mundo contemporâneo, né? Então esse quadrinho aqui abaixo é só para representar, né, essa situação, e de acordo com essa figurinha, nós temos então uma situação que é causada pelos países do norte e que incomodam os países do sul, e outra que é causada pelos países do sul e que incomodam os países do norte, né? Nesse mapa, o tamanho da bolinha é o volume das emissões, né, de lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera. São dados de 2016. Dois países se destacam aqui, né, que são os Estados Unidos e a China. Estados Unidos, maior economia atual, e a China, a economia que mais cresce, né? Vamos colocar aqui esses dois gráficos, eles vão mostrar duas situações distintas. O gráfico aqui do lado esquerdo, ele mostra, né, a ascensão da China nesse quesito, né, a emissão de CO2, que desde a década de 1970 vem numa crescente e a partir da década de 2000 o crescimento passa a ser muito acelerado. E é aí que a União Europeia e os Estados Unidos ficam atrás e a China passa a ser aí a maior emissora de CO2. O gráfico do lado direito, ele mostra o volume das emissões de CO2 de cada país dividido pela população. E isso gera esse resultado, né, de emissões per capita, né, ou seja, por pessoa. Essa é uma outra forma de analisar a situação toda, né? Então, nesse caso, os Estados Unidos sempre estiveram em primeiro lugar durante todo o período analisado. E a China fica bem abaixo, né? Isso porque a China tem uma grande população e o valor por pessoa acaba ficando baixo mesmo. Mas ainda assim, né, no final do gráfico, a gente pode observar que a China ela cresce e se iguala à União Europeia, enquanto que a União Europeia e Estados Unidos estão passando por um período de queda dessas emissões per capita, né? Aqui nós temos um mapa em anamorfose.
Ele é muito interessante porque ele traz uma visão histórica do total geral das emissões de CO2 cumulativas, né? E abrange aí desde 1850, vai até o ano de 2012. Aí a gente consegue ver, né, historicamente, quem seriam os vilões, né? Então, no mapa em anamorfose, o tamanho do país vai representar o volume das emissões totais. E aí quem aparece com um tamanho maior seria então aquele que mais causou, né, a poluição. Então aparece aí em destaque os Estados Unidos, a China, o Japão, a Índia. Também em vermelho nós temos a Europa, né? A Europa aí que liderou aí a primeira revolução industrial nos séculos 18 e 19. E aí então a Alemanha, a França, Reino Unido, né, e outros países também acabam se destacando. A crise ambiental e a divisão das responsabilidades pela poluição é uma das causas da briga entre o norte e o sul, né? Aqui nós temos algumas etapas do Protocolo de Quioto, que no momento em que eu faço essa gravação já tem outro nome, né? Que chama-se Acordo de Paris. O Protocolo de Quioto ele foi um acordo internacional realizado em 97, né, na cidade de Kyoto, no Japão, com metas de reduzir as emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2012. Esse protocolo ele entra em vigor em 2005, que ele precisava, né, ser ratificado, né, aprovado por 55 países que representassem juntos pelo menos 55% das emissões dos gases poluentes no mundo. E desses encontros, né, desse encontro especialmente, saíram ações, que seria aumentar o uso de fontes de energia limpas, proteger florestas e outras áreas verdes, otimizar sistemas de energia de transporte, né, para tentar amenizar aí as emissões de efeito estufa. Só que houveram alguns impasses, né? A previsão das metas de redução, elas valiam para os países desenvolvidos e não havia uma meta clara ou estabelecida para os demais países. Então, por conta disso, alguns países negam-se a assinar o protocolo, entre eles os Estados Unidos, a Rússia, a Austrália, o Iraque. À medida que o tempo vai passando, né, algumas nações que se colocaram contra esse protocolo, elas vão aderindo, ficando então somente os Estados Unidos em desacordo. Em 2015, né, passa a vigorar aí o Acordo de Paris. Ele é uma continuação então desse protocolo de Kyoto. Ele é assinado por 195 países com o objetivo de conter o aumento do aquecimento global, né? Vamos lá, novamente os Estados Unidos, né? Eles aderem em 2016, né, com o presidente Barack Obama. Em 2017, o Donald Trump retira o país desse acordo. Simplesmente, né, sai do acordo o segundo maior poluidor mundial, né? Mas agora, recentemente, em 2021, o Joe Biden ele recoloca, né, aí a maior economia mundial novamente no Pacto Ambiental. Quais foram aí as alegações dos Estados Unidos para se opor ao Protocolo de Quioto? Então, em primeiro lugar, ele colocou assim que as metas de redução de CO2 causariam interferência negativa na economia norte-americana, né, ou economia estadunidense. Né? Então, vejam que o verdadeiro interesse, né, é não desacelerar a economia e obedecer às metas do protocolo significaria aí, né, impactar a atividade industrial. Isso era uma coisa que os Estados Unidos não queriam se sujeitar. Outra coisa, né, que os países do Sul em desenvolvimento eles também deveriam ter metas severas de redução. Essa foi uma cobrança, uma exigência dos Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos acusam países em desenvolvimento de serem potenciais poluidores. Né? E com exceção da China, né, não dá para a gente comparar os outros países, né, aos Estados Unidos. Né? Então, não dá para comparar o Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos. O nível de industrialização, a frota de automóveis, né, absurdamente maior nos Estados Unidos. Né? E ainda, eles questionam que não há evidência científica suficiente de que os poluentes emitidos pelo homem causem elevação de temperaturas. Né? Então, houve inclusive um questionamento, né, daquilo que ambientalistas e cientistas estabeleciam, né, como causa e efeito.
vamos falar de outro motivo do conflito Norte-Sul, que tem a ver com as migrações internacionais, né? Quando se trata de migrações, nós sabemos que a tendência geral é que as pessoas se desloquem de países mais pobres para os países mais ricos, né? Aqueles que oferecem mais oportunidades e uma qualidade de vida melhor. Então, esse mapa projetado ele apresenta os fluxos migratórios entre o final do século XX e o início do XXI. Então, em linhas gerais, a maioria das migrações ocorrem no sentido sul para o norte, né? Ou seja, muitos imigrantes se deslocam de países pobres, países com muitos problemas, né, para países mais desenvolvidos. E, de acordo com o mapa, Europa e Estados Unidos são as áreas de maior atração. Então, nós temos todo tipo de situação nesse mapa, né? Deslocamentos entre norte e norte, né, como da Europa para os Estados Unidos. Nós temos deslocamentos também no sentido sul-sul, que seria da Índia para o Oriente Médio, né, muito em função aí da economia petroleira. Temos aí do norte e sul, né, mas o que predomina claramente é a migração no sentido sul para o norte, né. Então os Estados Unidos recebem um grande volume de mexicanos e de latino-americanos em geral, também de asiáticos, e a Europa recebe imigrantes aí, né, de diferentes regiões da África, do Cáucaso, da Rússia, da Índia, de alguns lugares da Ásia, né, e por aí vai. Esse mapa traz uma visão interessante porque ele apresenta as cidades do mundo que são compostas por mais de 100 mil imigrantes, né? Então, cada bolinha que aparece no mapa, ela representa pelo menos aí, né, 100 mil estrangeiros. Eu vou destacar aqui algumas regiões do mundo com muitas cidades nesse perfil e desenhar a linha que regionaliza o mundo em norte e sul. E adivinha só o que acontece, né? Que a grande maioria desses centros urbanos, né, com grande quantidade de imigrantes, elas estão do lado norte dessa linha socioeconômica. Alguns lugares ao sul, né, aparecem, mas em termos de quantidade de cidades, né, o norte destaca muito mais, né? Então, os países do norte eles concentram cidades com populações imigrantes acima de 100 mil, numa quantidade muito maior, né? O perfil das migrações, no geral, a motivação é econômica, né? Então, existem os fatores de repulsão e existem os fatores de atração, né? A grande maior parte das migrações tem essas causas, né? E esse volume de imigrantes para países ricos, eles acabam causando a antipatia das populações locais, isso a ponto de falarmos, no crescimento da xenofobia, sobretudo na Europa, né? Onde o ódio ao estrangeiro, né, ele cresceu, especialmente se esse estrangeiro vem de um país pobre e entra ilegalmente, né, ou clandestinamente em seu país. Então, existem motivações, né, para isso. Uma delas são as diferenças aí religiosas, socioculturais, né? Não há nenhuma identidade e nada que permita a aceitação dessas pessoas, mas a principal causa é mesmo a econômica, né? Existe a tensão no mundo do trabalho, né, entre trabalhadores desses países, as pessoas locais, e os estrangeiros, né, que vêm de países mais pobres, em situações complicadas, né, e que disputam postos de trabalhos e aceitam qualquer salário, né, aceitam qualquer condição trabalhista, e dessa forma eles acabam ficando com esses postos de trabalhos. E nos últimos anos aí nós tivemos muitas manifestações da xenofobia na Europa, e aqui eu vou passar bem rapidão por algumas delas. Uma dessas se deu na Alemanha, onde espalharam cartazes, né, pelas ruas de Berlim, fazendo uma crítica de como o alemão, né, aceita todos os elementos culturais de outros lugares do mundo, menos o estrangeiro, né, menos a pessoa. Também, né, na Espanha, né, nós tivemos aí essa situação há um tempo atrás aí relacionada, né, à entrada de estrangeiros, mas também de brasileiros, né, sobretudo. Em Portugal, né, nós tivemos aí, né, partido político, né, levantando bandeira contra imigrantes. E mais recentemente nós tivemos uma situação, né, em que a Síria ela foi praticamente aí, né, assolada pela guerra civil e a tentativa de entrada na Europa ela acabou sendo barrada, né, em parte. E houve todo tipo de incentivo aí para conter
a migração em massa, né, de pessoas vindas da Síria para a Europa, né? Vou propor aqui duas questões. A primeira questão está aqui, né? Ela traz um mapa da divisão norte-sul. O enunciado ele diz o seguinte, né? O mundo é atualmente dividido entre países do norte e países do sul. Sobre essa divisão, assinale a alternativa correta. Vamos lá, letra A. A divisão norte-sul não divide o mundo em hemisférios, mas separa países ricos, majoritariamente localizados no sul, dos países pobres, boa parte localizados no norte. Bom, isso está errado, né? Porque dizer que os ricos são a maioria no sul e os pobres no norte, né? Na verdade, é equivocado e a ideia é contrária, né? E a alternativa B. O norte se caracteriza por ter um PIB, né, o Produto Interno Bruto, superior aos países do sul. Entretanto, as desigualdades sociais e os índices de miséria são mais acentuados. Isso também está errado, né? Os países do norte, apesar de possuírem desigualdade, né, também não se compara, né, à situação que ocorre nos países do sul, né? Alternativa C. A inclusão da Austrália e da Nova Zelândia no eixo dos países do norte, ela é errônea, uma vez que esses países pertencem ao hemisfério sul. Bom, também está incorreto, né, porque a linha de divisão norte-sul ela não obedece às regras das coordenadas geográficas. Então ela pode aí, né, incorporar, né, ou acrescentar aí países que estão geograficamente no sul, mas que têm um padrão econômico do tipo norte. A alternativa D. A desigualdade mundial fica latente quando se observa que os países do norte detêm 60% da riqueza mundial e apenas 26% da população total do globo terrestre. Então seria exatamente essa, né? Ela está ok. A alternativa correta, a letra D. E agora a questão número 2 traz esse mapa, né, que mostra que as emissões de CO2 e as ratificações do Protocolo de Quioto em 2012. Nós temos que nos atentar aí para as informações desse mapa. Dentre as questões que colocam em oposição os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, estão as responsabilidades com relação ao controle das emissões de CO2, firmadas em acordos internacionais. De acordo com as informações do mapa, assinale V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá, primeira. Estados Unidos, China, Rússia estavam entre os maiores emissores de CO2 em números absolutos? Se nós observarmos o tamanho das bolinhas, saberemos que essa alternativa é verdadeira. Pois Estados Unidos, China e Austrália lideravam as emissões de CO2 per capita, ou seja, em toneladas por habitantes. Essa é falsa. Isso porque a Austrália está pintada com uma cor mais escura, Estados Unidos também, mas a China não, né? A China não tem uma cor num tom tão escuro. Em 2012, os Estados Unidos foram os únicos do mundo a não ratificar o Protocolo de Quioto. Então, se nós olharmos aí o losango vermelho, né, está também localizado em outros lugares, né, na Europa e na Ásia. Essa também é falsa. Existe relação entre as emissões de CO2 per capita e o nível de desenvolvimento dos chamados países do norte? Essa com certeza é verdadeira. E a última. Nenhum dos chamados países do sul tem emissões de CO2 significativas em valores relativos, né, ou seja, em tonelada de CO2 por habitante. Isso não é verdade, né, porque se nós olharmos aqui no Oriente Médio, né, ali a Arábia Saudita, por exemplo, está pintado com uma corzinha mais escura, muito em função ali, né, da atividades ligadas à queima de petróleo, né, principal motivo aí de emissão de CO2 no país. No entanto, esse país é um país do sul, então isso não é verdade. Juntando tudo, a alternativa correta seria a letra B. Então nós encerramos a aula. Muito obrigado por chegarem até esse momento comigo, pessoal. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.